E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa temporada de 2026 no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, o que a gente espera, as expectativas. Vamos tentar analisar aí, mais ou menos, o que está por vir, né, nessa temporada que já começa aí na próxima semana. Tem alguns estaduais que já vão começar a pegar fogo e assim, a gente vai ficar de olho aí e falando aqui constantemente, toda semana, todos os vídeos aí, tentando comentar um pouco sobre algumas novidades que vem acontecendo no futebol. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês por curtirem meus vídeos, comentarem, compartilharem. Quero pedir também para continuarem fazendo essa interação, continuarem compartilhando, ativarem o sininho para receberem notificação de quando saem novos vídeos e agradecer pela interação nas redes sociais vizinhas, o que vem me ajudando muito a crescer o canal. E sem mais delongas, vamos para o vídeo após a vinheta. E aí, amigos, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a temporada de 2026 aí da América do Sul, do futebol brasileiro. Vamos começar falando aqui sobre o futebol brasileiro em si. Claro que a gente começa... O ano começa sempre com os estaduais pegando fogo, né? Os campeonatos regionais aí dos estados, pelo Brasil afora ali, pegando fogo. Só que essa temporada é um pouco diferente. Essa temporada a CBF adiantou o Campeonato Brasileiro, então o Campeonato Brasileiro começa daqui a menos de um mês ali, já pegando fogo. Então o ano já começa com o Brasileirão ali já no talo. E assim os campeonatos estaduais eles vão durante a temporada ali em algumas quartas-feiras, em alguns momentos, suprindo esses momentos. Além das Copas regionais também, que agora é uma novidade aí, tem a Copa Sul-Minas, Sul-Sudeste, se eu não estou enganado, né? Tem a Copa do Norte, a Copa do Nordeste também, que continua aí pegando fogo. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos estaduais e depois do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí depois a gente vai para a América do Sul. O que eu espero dos estaduais? Eu acho que não muda muito, né, do que a gente está para acontecer nos últimos anos. Os clubes grandes devem dominar os estaduais em si. Dificilmente deve dar algum clube de médio porte a pequeno ganhando, assim, um estadual, né, que às vezes isso acontece bastante, que mostra até a força dele, é o Campeonato Paulista. Às vezes a gente vê algum time ali, né, de médio a pequeno porte chegando numa final, por exemplo, mas eu acho difícil nessa temporada realmente de acontecer novamente. No futebol paulista, acredito que deva ficar entre os 4 grandes ali. Eu acho que quem aparece nesse momento atrás de todo mundo é o São Paulo. Eu acho que o São Paulo é o clube que, pela crise que acontece internamente, pelas coisas que saíram nos últimos tempos, né, em relação à crise institucional, é o clube que talvez ele aparece mais ali. É um clube até que eu acho que, assim, é até interessante porque tem uma crise institucional no São Paulo, mas está tentando se reforçar, vem trazendo alguns jogadores, contratou o Danielzinho do Mirassol, que foi o destaque do Mirassol na temporada passada. Mas eu acho que para melhorar as coisas vai ter que contratar bastante gente, e não sei se o São Paulo tem esse poderio todo para trazer grandes jogadores para esse momento. Eu acho que o Crespo vai ter que tentar continuar com aquilo que já tem, com a base do ano passado, que por muitas vezes o São Paulo sofreu, né? Tanto que chegou a tomar uma goleada absurda do Fluminense no Rio de Janeiro, no final do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, assim, eu acho que é um clube que pode sofrer um pouco nesse início, mas assim, nada como um campeonato estadual, né? Para poder trazer uma confiança, reforçar uma confiança que às vezes alguns clubes tenham perdido durante a pré-temporada, durante a temporada anterior. Isso já aconteceu várias vezes com vários clubes grandes que não vinham bem. Eu acho que na terceira força, lógico, a gente tem que colocar o Santos. Nesse momento, acho que é um clube que termina 2025 com mais coisas a agradecer do que a se lamentar, né? Eu acho que é um clube que também acaba em 2025 mais talvez com esperanças de algo melhor do que alguma coisa que possa acontecer. Acho que o copo está mais cheio do que mais vazio, né? Se a gente colocar no ditado popular. Porque a gente tem a volta de um grande atacante, né, do Gabriel,
é um cara que já foi ídolo da torcida. Hoje a relação ela tá ali entre amor e ódio, assim, né? Já teve alguns momentos que o Gabriel jogou contra o Santos e comemorou, a torcida achou isso desrespeitoso, então meio que fica um pouco ali dividida com ele, mas é um cara de grande capacidade. E além disso, a gente pode aqui também falar sobre o Vojvoda, né? O treinador que é um treinador vitorioso, que já fez grande trabalho no Brasil com o Fortaleza e que agora tem mais tempo para trabalhar com o Neymar, com o Gabriel, com o Barreal, com outros jogadores que foram importantes na temporada passada para o Santos e que agora, com o tempo, com um pouco mais de tranquilidade também, tentando fazer um bom campeonato estadual, pode sim trilhar um caminho diferente. Aí a gente vem com o Palmeiras e o Corinthians, né? O Palmeiras, para mim, nesse momento, depois da temporada, no final da temporada ali, a segunda força, sim, o Corinthians acho que aparece como a primeira força, talvez apareça como favorito, porque o Corinthians, nos confrontos diretos, no ano passado, foi um clube fatal, realmente, não perdeu os confrontos, por exemplo, contra o próprio Palmeiras. Ganhou na Copa do Brasil, ganhou o estadual também em cima do Palmeiras, ganhou jogo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o Corinthians é um clube que, nesse momento, eu acho que assim, pode até ser considerado um empate ali na. Pode até ter uma consideração relacionada ao empate entre os dois, mas eu acho que o Corinthians, nesse momento, ele larga um pouco mais à frente, até pela confiança de ter vencido um título no final da temporada passada, uma temporada que poderia ser desastrosa, acabou com um título em cima do Vasco na Copa do Brasil, e enquanto o Palmeiras ele já vai num outro caminho, né? Já é um clube que sofreu com 2 derrotas, perdeu o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, perdeu a Libertadores pro Flamengo, não ganhou nada na temporada passada, foi a primeira temporada sem título do Abel, e aí talvez entra com mais desconfiança do que, assim, realmente confiança, né? A gente vai para o Rio de Janeiro, né? Talvez é o segundo maior estadual do futebol brasileiro, e aqui, entre aspas, é poupa-tempo, né? Se a gente puder falar. Mas a gente vai falar um pouco, o Flamengo é o favorito, não tem o que fazer, é o time que bateu na trave no Mundial de Clubes, é o time que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e não tem muito o que falar, é o melhor elenco do Brasil, é um dos melhores elencos da América do Sul, Felipe Luiz renovou, então assim, é um clube que pode estar muito próximo de talvez ser novamente campeão estadual e talvez até ser campeão novamente brasileiro, entre outras coisas. Aí a gente vem ali com o Fluminense, final de temporada do Fluminense é muito bom, né? É ali impactante até, o Fluminense ganhando vários jogos no Campeonato Brasileiro, conseguindo a classificação direta para a Libertadores, algo que no início do ano talvez era até um pouco difícil de acontecer, porque o 2024 do Fluminense foi meio tenso, foi um time quase rebaixado para a segunda divisão. O Zubeldia entendeu o time, conseguiu montar esse time para frente e com pouco tempo para trabalhar. E agora ele vai ter tempo para trabalhar, ele vai ter tempo para ter uma pré-temporada, mesmo que seja pequena, vai ter tempo de contratar jogadores do jeito que ele quer. Já contratou o Guilherme Arana, que é uma ótima contratação, pode estar muito perto de contratar o Hulk, né, que seria uma verdadeira contratação mesmo para o Fluminense, até talvez nos últimos anos, acho que seria uma das maiores contratações dos últimos anos, o Hulk, mesmo ele estando já com a idade um pouco avançada. E assim, para mim aparece como ali na segunda colocação ali de favoritos ao título. Na terceira, eu acho que pode ter um empate, e eu vou falar o porquê aqui. Vasco e Botafogo, nesse momento, eu não consigo falar quem é o melhor, porque o Vasco fez um final de temporada até ok, né? Claro que teve muitos acidentes no Campeonato Brasileiro, era um time muito inconstante, chegou a ficar 5, 6 jogos sem vencer, mas antes também já estava 5 jogos ganhando. Então assim, nunca foi um clube que foi constante, até perdeu a vaga na Libertadores muito por causa dessa inconstância. Mas eu tenho uma esperança no Vasco porque tem o Diniz ali e assim, ele vai ter um tempo a mais também para trabalhar, né? Ele vai começar a temporada no Vasco nesse momento, então os jogadores já conhecem ele, já sabem como ele joga. E assim, o Vasco, eu acho que
pode ser uma pedra no sapato assim, de Flamengo e Fluminense, assim, pensando. Tanto que o Vasco venceu o Fluminense aí na Copa do Brasil, na semifinal. Eu acho que pode ser sim um time chato. O Vasco com o Fernando, por exemplo, com o Fernando Diniz no comando, não perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo. Então, assim, é um time ali que pode ser um incômodo, sim. O Botafogo, para mim, ele entra como uma incógnita. Ele poderia ser, talvez, até o segundo colocado nesse ranking aqui, ou o terceiro. Porém, o Botafogo tá vendendo muitos jogadores, né? Eu acho meio preocupante o Botafogo. O Testor tinha falado que o planejamento dessa temporada ele ia ser diferente da temporada passada. A temporada passada se demorou muito para haver contratação de jogadores. A contratação do treinador também não aconteceu no primeiro momento do ano. Então, assim, o Botafogo perde a Recopa Brasileira, perde a Recopa Sul-Americana, não joga bem o estadual. Então tem todo aquele problema, né? Um time que era campeão brasileiro, campeão da Libertadores em 2024, sofreu bastante no início do ano de 2025 e a escolha do início do ano talvez refletiu no andamento do ano ali. Porém, essa temporada, ela, como eu falei, né, anteriormente aqui no vídeo, ela é uma temporada típica no futebol brasileiro, porque o Brasileirão ele já começa daqui a algumas semanas, os estaduais também já vão ter começado, né? E assim, até agora o Botafogo não teve tantas movimentações assim em relação à contratação de jogadores. E em relação à venda, as vendas sim são um pouco impactantes. O Marlon Freitas saiu para o Palmeiras, um dos maiores rivais. Isso aqui é um absurdo, é uma das transferências mais, talvez, absurdas dos últimos tempos, né? Mas assim, o jogador, pelo que parece, pediu para sair do clube. E o Marlon foi para um dos maiores rivais do Botafogo nos últimos anos. Então assim, né? É uma venda meio chata e de um ídolo, né, da torcida. E o Savarino, nesse momento, está com negociações avançadas para sair do clube Fluminense. O Savarino, que talvez, se a gente colocar no papel aí, seja o jogador mais importante daquele time de 2024, que foi campeão de tudo, campeão brasileiro, campeão continental. É um cara que talvez a gente possa colocar como um ídolo dentro do clube realmente. É um cara que teve um 2024 mágico. Porém, é um cara que pode estar saindo para o Fluminense, que é outro maior rival do Botafogo ali. Pode ser um cara que pode estar reforçando um rival, pode estar indo jogar no Fluminense, pular o muro aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, são a perda de alguns ídolos, de alguns expoentes no elenco. E não sei, o Testor prometeu que iria ter contratações. E assim, de diferente que a gente pode colocar aqui é a contratação do Matias Anselmi, que é o treinador argentino, já chegou, já está treinando o clube. Então assim, isso é importante porque já começa o trabalho desde já, não tem aquela incógnita de quem pode ser o técnico, quem pode ser o treinador, mas é um pouco tenso esse início de planejamento alvinegro, né? A gente vai pincelar um pouco os outros estaduais para não perder muito tempo aqui. No Minas Gerais não deve sair muito de Cruzeiro e Atlético, tá? O Cruzeiro, claro que larga na frente, mas tem uma incógnita em relação ao seu treinador, ao Tite, porque o Tite pega um time que era do Leonardo Jardim, então não se sabe como esse time do Tite pode ser um time igual ao do Leonardo, até talvez filosofias um pouco diferentes de se ver futebol. Importante ver como é que vai sair. O Atlético Mineiro com o Jorge Sampaoli teve um final de temporada meio tenso, acidentado, perdeu a Sul-Americana, então por isso larga um pouco atrás do rival, mas claro que o Jorge também é um grande treinador, ele pegando o time no início da temporada, do jeito que ele quer, fazendo algumas contratações, pode ser que dê certo pro Carequinha. Rio Grande do Sul, a gente fala de Inter e Grêmio, mas o Grêmio larga na frente com certeza, né? O Grêmio larga na frente até com a contratação do Luiz Castro, treinador português, muito interessante, saiu bem aqui do Botafogo para ir lá para a Arábia Saudita, volta para o futebol brasileiro. E o Inter é uma verdadeira incógnita, até meio tenso colocar o Inter talvez como segunda força, mas é um time que, não vou falar o Juventude, porque o Juventude foi rebaixado, né? O Inter ficou na primeira divisão. Eu acredito que a força do Inter, como uma equipe grande, como um clube grande, deva fazer com que seja sim uma segunda força nesse campeonato estadual. Mas vamos esperar para ver, porque realmente
é uma das verdadeiras incógnitas desse futebol brasileiro, uma das verdadeiras preocupações desse início de futebol brasileiro, porque é um clube que não tem dinheiro para contratar, vai ter que se reinventar, e é uma nova gestão na presidência, tá com um novo treinador que é o Pesolano também, é um cara competente, sabe trabalhar nessas situações meio tensas, porque treinou o Cruzeiro numa situação até meio que parecida ali, com um time meio desacreditado, com alguns nomes que não eram tão importantes assim no futebol brasileiro, tão conhecidos no futebol brasileiro, tendo que se reinventar, e conseguiu fazer o Cruzeiro voltar a ser uma equipe grande, né, de primeiro nível no futebol brasileiro. E aí a gente passa por esses estaduais assim, que são talvez os mais importantes, claro que ainda tem no Nordeste, em Salvador, por exemplo, o Bahia é a força máxima, para mim é o favoritaço, o Vitória ali é um time que se salvou da queda da segunda divisão, mas precisa ver como é que vai ser as movimentações. A gente tem também no Ceará, realmente é uma incógnita de quem é o melhor, Fortaleza ou Ceará, porque os dois times vêm de uma queda de divisão, né? Tem que ver talvez quem que vai sobressair. Se a gente colocar no papel aí, talvez o Ceará seja o time que esteja um pouco à frente, né, nesse momento, mas claro que precisa ver a formação dos elencos para a gente poder falar mais alguma coisa e como eles vão se portar com os seus treinadores. A gente pode também falar ali de Santa Catarina. Santa Catarina a gente pode colocar aí talvez a Chapecoense, né, chegando forte para esse campeonato, até porque é um ano de volta para a Série A. E esses são os estaduais, né? Agora, falando de Campeonato Brasileiro, não tem como sair muito do que a gente prevê, do que foi essa temporada anterior. Eu acredito muito que o Flamengo seja o favorito ao título nessa temporada. Claro que o Palmeiras tem que ficar de olho, acredito que o Palmeiras vai vir com sangue nos olhos, porque uma nova temporada como a temporada de 2025 não pode acontecer, né? Um time perder todos os títulos, não conseguir nada. Então acho que o Palmeiras pode vir com muito sangue nos olhos, eu acho que são os favoritos. E o Cruzeiro é realmente a preocupação, eu não sei se vai conseguir manter esse ritmo. Eu acredito que tem um treinador muito competente para isso, que é o Tite, mas precisa ver como que vai se portar. O Tite no Flamengo teve uma situação parecida que ele tem na do Cruzeiro, talvez até melhor a situação que ele tem no Cruzeiro, com um time melhor, um time mais que se conhecia melhor, que já jogava há muito tempo e que talvez fosse mais encaixado. Não deu certo o Tite no Flamengo, não foi um cara que deu certo. O Tite, ele tem uma visão de jogo um pouco mais cautelosa, enquanto o Flamengo tem uma visão de jogo mais ofensiva. O Cruzeiro, historicamente, também é um clube assim, que pensa um jogo mais ofensivo por si só, a torcida cobra um pouco mais o jogo ofensivo, e o Leonardo Jardim entregava esse jogo, né? Essa ofensividade é uma coisa que o Tite teria que ver como é que o Tite vai se portar, como é que ele vai se adaptar a essa nova situação, né? Mas assim, para mim esses são os três favoritos. Eu acho que o quarto ali a gente pode colocar talvez o Fluminense chegando ali por fora. Acho que o final de temporada do Fluminense foi muito bom na temporada passada. Acho que é assim, um time a ser visto. Não sei se tem força para ser campeão brasileiro, mas sim para tipo um G4 ali tranquilo, talvez. Acho que seria interessante. Copa do Brasil. Copa do Brasil é outro que eu posso colocar aqui os favoritos como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, mas é eliminatória, né? Eliminatória é um pouco complicado da gente falar, favoritismo, porque eles vão se enfrentar, então assim, vai ter um embate direto, geralmente nesse embate cai algum time, e também tem questão de jogos contra rivais e tal, então assim, a Copa do Brasil eu posso colocar esses três. E claro, qualquer outro time grande aí, igual como aconteceu essa temporada, o Corinthians foi campeão. O Corinthians não era dado para ser campeão, né, nessa temporada de 2025 e acabou sendo. Então assim, é bem imprevisível. Agora no futebol continental, na Libertadores, claro que a gente coloca o Flamengo ali também como favorito. O Flamengo é o único aqui de todos, Flamengo e Palmeiras talvez sejam os únicos que chegam como favoritos em todas as competições possíveis. É claro que eu não coloquei o Palmeiras como favoritaço no Campeonato Paulista, mas ele sim pode se tornar o favorito durante o campeonato, dependendo de como for jogar, né? Como for jogado ali. Mas, assim, o Flamengo ele é favoritaço em todos, e assim, dependendo de quem for contratar, né?
pelo que se parece, se falam em grandes nomes para a janela do Flamengo. O time já é um time estrelado, então pode vir sim a renovar esse título da Libertadores, que seria histórico para o Flamengo. Pela primeira vez o Flamengo seria bicampeão consecutivo da Libertadores, uma situação que nunca aconteceu nos últimos anos, e se tornaria pentacampeão da Libertadores, uma coisa que há pouquíssimo tempo era impossível de se pensar, e aí chegaria cada vez mais perto da sua hegemonia na América do Sul, né? Porque se a gente parar a pensar, o Independiente da Argentina é o maior vencedor com 7, você tem ali o Boca Juniors que tem 6, e aí você vem ali com o River, que é tetra, você vem com o Estudiantes também, que é tetra, mas assim, chegar ao pentacampeonato da Libertadores seria histórico para o futebol brasileiro, histórico para o Flamengo, e ele é o favorito ao título. Claro que ali com a sombra de Palmeiras, Cruzeiro, o Fluminense também pode ser uma sombra boa para essa Libertadores desse ano. A gente também pode falar um pouco sobre o Botafogo, dependendo de como for o planejamento, né? E por fora, claro que a gente fala de outros times brasileiros como Bahia e tudo, mas assim, eu acho difícil o Bahia ser campeão ainda nessa temporada, tá? É difícil. E claro que a gente também tem que ficar de olho nos times da Argentina, no Racing, né? Mas assim, eu acho difícil de times argentinos conseguirem chegar na final, por exemplo, da Libertadores, mesmo tendo essa força toda historicamente e tudo. Acho bastante difícil do jeito que está se estruturando o futebol sul-americano. Acho que mais uma vez vai ser final brasileira e a gente não vai fugir disso, tá? E agora falando aqui sobre a Recopa Sul-Americana, o Flamengo para mim vai ser o campeão da Recopa, vai ganhar do Lanús, né? Eu acho que é mais time, e tudo que o Lanús mostrou na temporada passada, ele mostra que o Flamengo é o favoritaço nesse confronto. Também acho que na Recopa do Brasil é um jogo muito interessante, Flamengo e Corinthians, mas acho o Flamengo sim favorito, mas não favoritaço, tá? Favoritaço é muito forte. Favorito eu acho sim o Flamengo favorito contra o Corinthians, mas acho um jogo até que pode se igualar com o Dorival. O Dorival Júnior se mostrou um ótimo técnico taticamente falando em relação a jogos de mata-mata. Esse jogo é mata, é um jogo só, e pode ser que ele tenha algumas ideias aí para anular o time do Felipe Luiz, sim, daqui a algumas semanas, para talvez fazer o Corinthians ser campeão da Recopa Brasileira. Mas o que você acha das previsões? O que você acha de que pode acontecer no futebol brasileiro, no futebol sul-americano nesse ano? Você acha que as minhas previsões estão corretas? Deixe seu comentário, compartilhe, curta, faça o debate ser amplo, por favor. E se você ficou até aqui, muito obrigado e até já.